eu faço muito uso dos temperamentos, né? E eu sou uma sanguínea, hemorrágica, dizem os meus amigos mais próximos. Não sou só sanguínea, sou hemorrágica, porque por ser muito intensa, né? Aqui eu tô comportada, inclusive, né? Enfim. Mas eu acredito muito que isso tem a ver com o nosso perfil, né? Com o nosso temperamento. Mas aí entrando, né? Porque eu entendi a pegadinha da Liane aqui. Tu é braba, mas e aí tu é evangélica? E aí como é que tu faz, né? Tipo Mas assim, eu vou te né? responder da seguinte forma. A Bíblia diz assim, ó. Irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Então dá pra irar? Dá pra você Ué, irar? irai-vos, vai... Porque Ai, Deus! a ira vem. É um negócio que vem. A ira vem. A Mas ira vem. boa noite. Nós estamos aqui para a apresentação de mais um Pó de Pimenta. Não. Aqui quem faz as perguntas sou eu. Olá, hoje temos o prazer de conversar com uma mulher incrível. Ela é pastora, musicista talentosíssima, comunicadora nata e uma mulher incrível e inspiradora. Hoje vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória de fé, inspiração e muita personalidade. Bem-vinda, Keila, à bancada do Pó de Pimenta. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. É sempre muito bom estar por aqui, né, com pessoas tão queridas, tão amáveis. Saudar a Sinara, saudar a ti, Liane, que para quem não sabe, eu e a Liane, nós fervia na igreja quando nós era desse tamanho aqui, né? E se as gurias não sabiam, vou ficar sabendo hoje. Graças a Deus que hoje estou bem, não fervo Tá mais. mais calma, Hoje claro. não fervo mais. Eu imagino. Bom, eu acho, né, que a sociedade de Santana do Livramento, a população, prefiro dizer, de Livramento, conhece a Keila Lousada, né? Mas nós gostaríamos que tu fizesse uma breve apresentação. Quem é a Keila? Bom, quem não conhece pessoalmente, conhece talvez a voz, né? Porque a Keila, primeiro, eu sou uma filha de Deus, né? Apaixonada pela vida, pelo que eu faço, ou pelas coisas que Deus me propõe a fazer como um propósito de vida. Eu acho que ao longo do programa a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Casada com o Felipe, muito feliz, né? Tenho uma mãe maravilhosa, um pai que me deixou um legado incrível, impressionante, principalmente de fé. E também, né, uma irmã, um cunhado e um sobrinho, vai fazer 3 anos aí. E eu sou muito feliz com a minha família e também com aquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos da minha vida, né, e crescido nessa trajetória, tanto profissional, mas principalmente por dentro. Eu acho que o verdadeiro sentido da vida não é o que a gente faz, mas é quem nós somos e quem acabamos nos tornando ao longo da trajetória da vida. Então, me considero uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo, né, como a mim mesmo, porque às vezes as pessoas não entendem esse versículo, né? Primeiro a gente tem que amar Deus, amar nós, e depois que nós nos amamos, nós passamos a amar as pessoas, compreendê-la. Também que o próximo não anda ajudando muito ultimamente, né? Amar o próximo aí tá meio complicado, o pessoal não ajuda muito. Né, Tem uns próximos aí que não ajudam. Amar o próximo significa andar junto com o próximo ou posso amar à distância? Olha, depende muito de como... são situações e situações, né? Aquelas que apresentam muito risco para ti. Então, mantenha a tua integridade, a tua saúde mental, né? De preferência, que hoje todo mundo anda meio abalado. E é isso, eu me considero uma pessoa muito feliz, muito abençoada. Eu sempre digo assim, ó, se eu morresse hoje, eu morria feliz e morria certa de que vive meu propósito. É isso. Que lindo, que lindo. 3 palavrinhas que te descreveriam. Alegria, intensidade e uma busca por uma excelência, assim, em tudo que eu faço, é isso que eu me movo, né? E também acredito que todos nós deveríamos nos mover por isso. Na breve apresentação que eu fiz de ti, Keila, eu citei que tu é uma musicista nata. Bom, eu me lembro que nós começamos as aulas de bateria junto, eu não dei continuidade, tu deu. E tudo que tu toca muito bem. Eu me lembro uma vez que eu soube de um fato em que tu chegou em campanha e tinha uma gaita, e tu nunca tinha tocado uma gaita de botão, e tu pegou e saiu tocando.
Nem eu me lembrava disso, mas deve ter acontecido. E eu queria saber, assim, o que te move nessa paixão, além da comunicação, da tua liderança, do teu pastorado, como que tu vê esse dom que tu tem da música? Primeiro, eu agradeço muito a Deus por esse dom, né? Por ter sido escolhida e porque realmente é um dom, porque eu costumo dizer para as pessoas, né? Existe o dom e existe o esforço, né? Tem gente que se esforça, vai, aprende, né? Não quer dizer que o dom não precisa ser aprimorado. Precisa também ser aprimorado. Mas o dom é algo que vem, é especial. É o que a gente costuma falar no bom e velho português, né? Tocar de ouvido, né? Que é o que tu pega ali uma música, já sai. É uma facilidade, é uma habilidade que tu acaba tendo no quesito da música. Bom, a minha iniciação musical. Bom, a criança que cresce dentro de uma igreja, ela já tem uma iniciação musical na barriga da mãe, né? Porque todo instante ali, por exemplo, no momento do culto, do louvor, envolve a música. Então, sempre quando tem uma grávida lá na igreja, elas sempre vem me dizer, olha, pastora, tu começa a cantar e o bebê se mexe, ele pula. Porque a criança sente, a gente sabe que a criança acaba sentindo a música, é alegria, né? E né? a música é alegria. E ela transmite, tem toda uma questão também das ondas sonoras. Então, assim, é muita coisa que envolve a questão da música, que para mim é uma expressão muito divina, né? E é um presente que Deus deu para a humanidade, a questão musical. E eu comecei com 5 anos, a minha iniciação na bateria. Então, eu comecei com bateria, depois ali com uns 8, 9 anos pro teclado. Depois, lá com uns 12, já comecei um violão. E aí, mais uns com 15 anos, baixo. E aí, vai indo. Agora, E por tudo último... isso tu mantém até hoje, tu Sim, toca tudo. Toca tudo. Não, nem tudo, né? Mas os mais básicos, assim, eu costumo dizer assim, ó, existe aqueles que tu Os tem... mais básicos. uma habilidade maior, né? Porque tu gasta um pouco de mais de tempo na construção. Então, por exemplo, hoje que eu vou dizer, Keila, que instrumento tu tem uma habilidade maior? Eu acredito que teclado, pelo fato que foi o instrumento que eu passei mais anos tocando, mais seguidamente. Os outros tocam, mas gostaria até de tocar melhor, mas pela falta de continuidade, talvez uma sequência diária, eu acredito que o teclado é um pouco mais consigo lidar um pouco melhor do que os outros. Perfeito. Keila, eu tô como uma comunicadora nata. A tua voz já é muito linda, é gostoso de ouvir, né? Não façam diferença da minha e a dela hoje nessa bancada, por favor, sem comparações. Me conta como começou essa tua trajetória na comunicação, o que te despertou esse amor. Acredito que a comunicação tu sempre teve nos púlpitos, nos altares da igreja, mas o que te levou a buscar novos caminhos, novos horizontes fora da igreja? Sabe que é interessante isso que tu falas a respeito da comunicação na igreja, né? Porque a comunicação na igreja, por mais que seja uma forma de comunicação, ela é totalmente de uma comunicação que é feita aqui. E eu posso dizer para vocês que às vezes eu me sinto muito mais à vontade no ambiente da igreja para comunicar do que propriamente numa bancada ou pegando o microfone e fazendo outros tipos de apresentações, né? Mas eu acredito que isso também ajuda muito. Assim como a questão musical, a igreja influencia muito, a possibilidade que nós temos, por exemplo, de comunicar com as pessoas dentro de uma comunidade de fé é um passo a mais que tu tem, é uma liberdade que tu tens para comunicar. Obviamente que existe a parte ali, né, de tu nasceres com aquela tendência para desenvolver essa habilidade, né? E eu acredito que dentro dessa realidade a igreja sim tem um papel muito importante, mas tudo começou quando eu estava trabalhando num escritório de advocacia. E aí eu atendi o telefone e o pessoal dizia assim, e eu dizia assim, olha, escritório de advocacia, Keila, bom dia, em que posso ajudar? E as pessoas sempre me diziam, meu Deus, tu é radialista, que voz legal que tu tem, bababá. E aí começavam a falar pros advogados assim, a moça que vocês têm lá, como ela fala bem, né? Como ela, né, Sim, se expressa e tudo mais. Então isso foi uma das coisas também que acabou, parece que foi uma coisa, um monte de detalhes assim que foi ajudando, né, para eu trabalhar nesse sentido da voz. Mas nisso surgiu mesmo a questão da Keila radialista, quando eu me lembro que o meu pai
sempre trabalhou com um programa de rádio na cidade, de cunho sim. evangelístico, né? Então, por ser pastor, então ele sempre amou rádio, e ele sempre fazia programas de rádio. Eu me lembro que um dos últimos programas que ele teve foi um programa de 10 minutos na Rádio Cultura, que ele tinha para anunciar as questões da igreja, mas ele sempre levava uma palavra, né, de conforto, de consolo para as pessoas, anunciando Jesus, o evangelho, enfim. E eu sempre era colada com o pai. Então, aonde tu enxergava meu pai, eu estava junto. Então, eu cresci em Nesse gabines de ambiente. rádio, né? Só que eu ia ali, eu assistia o pai, eu ajudava o pai, às vezes atendia os telefones e cresci nesse ambiente. Mas nunca tinha me passado pela cabeça. Diante de Deus, nunca tinha me passado pela cabeça um dia trabalhar com isso. Não me passou. Aquela criança queria... Ai, aquela criança foi de tudo, de É? bióloga, cantora, um monte de coisa, assim, muita coisa passou na minha Olha cabeça, só. né? É muita coisa, então... Como a vida vai levando a gente Mas- para caminhos que a gente nem imagina, né? Mas aí que entra o quesito propósito. Porque Uhum. quando tu entende, tu diz assim, ó, Deus, qual é o meu propósito de vida? Tu pode ter muitas vontades, mas se tu diz para Deus, Deus, qual é o meu propósito? Deixa que Ele te influencie Te naquilo, entrega. te guie naquilo ali, Uhum. para tu viver esse teu propósito de vida, tu vai acabar cedendo e tu vai acabar vivendo a vontade que Ele tem para tua vida. É Claro. só tu estar disposto a viver isso. E eu acredito que eu sempre fiz assim, e fui sendo Foi. levada para essa parte. Para não me alongar muito, objetivamente, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, andou saindo uma notícia, eu vi até no Jornal Nacional, à época, que tinha um projeto tramitando no Senado, na Câmara dos Deputados, que para que as igrejas tivessem programas evangélicos, Tá, teria que ter alguém formado na área de radialismo. tá. Tinha que ter um radialista viu? formado. Sim. E aí, quando começou aquele burburinho, o meu pai disse assim, ó, filha, por que tu não faz? E aí, se a igreja precisar, tu fica de responsável técnica dessa parte Técnica. da igreja. E eu já estava trabalhando também, eu já estava trabalhando em outro local, e eu digo, cara, eu tô em casa, não era casada na época, eu tô em casa, né? Tenho roupa, comida, né? Cama, mesa, banho, e eu usava muito o meu dinheiro para estudar. Então, como eu tinha aquilo ali, que é um erro que a galera comete hoje, né? Não aproveita as oportunidades. É. E ali eu aproveitei, eu digo, cara, eu vou fazer um curso, que eu sempre digo até para os jovens lá da igreja, cara, surgiu um curso de espirro, faz! Porque vai chegar um momento verdade. que Vai se ser importante. onde a gente está contratando gente para espirrar, É. tu já está qualificado, então vai lá, tu entendeu? Então eu sempre estou dizendo. E esse curso Corre para mim na foi frente, como se né? fosse um curso de espirro. Porque eu digo assim, nunca pensei, pai, em fazer isso. E, filha, quem sabe, né? Claro. E eu digo, tá, vou fazer. Aí peguei, na época eu fui no Senac, né, quando era lá no outro prédio ainda. E aí eu digo, vou procurar saber desse curso. Fui, me inscrevi e comecei a fazer o curso de rádio. Nessa época eu já estava formada em pedagogia, eu sou pedagoga de formação, mas eu fiquei com pena das crianças e aí eu mudei de área. Decidiu por outro caminho. Exatamente. E aí, de repente, eu comecei a fazer esse curso e comecei a gostar e comecei. Viu que E aí, tinha um propósito aí. exatamente. Mas foi tão engraçado, porque, na verdade, a questão rádio mesmo surgiu na minha vida através de uma indicação dos meus colegas, que, em tese, seriam meus concorrentes naquela época, né? Nós éramos uma turma de 11 ou 12 colegas, acredito eu. E esses colegas, teve um dia desse curso que eu me ausentei, eu não estava nesse dia. E nesse dia, justo nesse dia, chegou lá o presidente do Sindicato dos Radialistas, dizendo assim, gente, eu preciso que vocês me indiquem, eu preciso de uma voz feminina para um programa que nós vamos começar, parari, parará. E ele começou a explicar. E os meus colegas, de forma unânime, disseram assim, ó, a pessoa que tu procuras não está aqui hoje. É a Keila. E eles passaram o meu contato para ele. E ele, no mesmo dia, me ligou e disse assim, Keila, eu estive lá no curso. E os teus colegas, né? E tinha outras mulheres na sala, né? Mas eu achei tão fantástico aquilo, né? Claro. Disse assim, não, a pessoa com esse perfil que tu procura é a Keila. E ali, ele me lançou um desafio, né? E disse assim, Keila, e no curso não tinha nem terminado ainda. Nós estávamos na fase já de terminar. E disse assim, Keila, teus colegas me passaram teu contato, eu gostaria de conversar contigo, porque a gente está para iniciar um programa assim e assim. E eu digo, bom, vamos conversar, né? Desliguei o telefone e digo, ué, né? Porque nessa época eu já trabalhava no outro local. E eu digo, bom, vamos lá, né?
Cheguei, conversei com ele, né? Ele me explicou o que precisava. Aí eu cheguei em casa e falei pro pai. Digo, pai, tu acredita nisso? Minha filha, aproveita, né? E aí tudo começou. Tudo começou. É. E tiveste uma excelente trajetória, né? De Pois muito é. sucesso. Eu Inclusive, confesso que no aqui, primeiro dia que eu peguei o microfone, porque eu comecei a fazer unidade móvel, né? E sim. aí, master, né? Aí não tem aquilo que fala na igreja, não, porque é um outro assunto, é um outro conteúdo, é tudo novo. Então, tremi Fora daquela alçada que tu bastante, estava acostumada. claro, é diferente, Keila, né? eu soube que tu anda te destacando no cenário nacional. Inclusive, um É. passarinho me falou que tem uns Aonde? boatos em Itajaí, não sei o quê. Nem vou contar quem foi, né? Mas, assim, nos dias assim, existe a possibilidade de Keila e Felipe saírem de Livramento? Nos conta um pouquinho sobre isso. Olha, que eu saiba, não tô Não? sabendo Ai, dessa ai, possibilidade, Ainda eu não estou sabendo, mas se surgir Mas um se curso de espirro lá, eu Ai, vou. Eu vou Ai, espirrar, né? Keila, quem foram as pessoas mais importantes na tua formação como mulher e líder? Eu acredito que isso vem muito de casa, né? É o pai e a mãe. Eu acredito que ao acompanhar a trajetória deles, assim... E o pai sempre foi um grande líder, né? Tu conheceu o pai e tu... a época, o pai aqui era pastor da igreja quadrangular e ele chegou a ser superintendente de toda a região e só aqui tinha 12 igrejas da igreja quadrangular. Então, foi uma trajetória que teve, assim, uma época áurea, né, do ministério do pai. Então, isso eu sempre acompanhei, né? E essa liderança, porque às vezes as pessoas, e isso que eu acho muito engraçado, às vezes as pessoas que elas vão na igreja, elas vão no culto e elas acham que é aquilo ali. Que a igreja é aquilo ali, é aquilo que se reúnem domingo e tocam músicas e falam, e aí fazem orações pelas pessoas e tá. Gente, aquilo ali é a unha do que é A realmente. cutícula. É a cutícula do que realmente, como uma igreja se mobiliza, como uma Imagina, igreja se move, né? Porque são atendimentos diários, são assim. E a gente não lida com um bolo de aniversário, churrasco e festa. Não. Mas essa é uma É com tendência. problema, é com dor, é com desespero. Essa é uma tendência das pessoas, eu acho, né, Keila, de forma geral, assim, as pessoas tendem a olhar para o lado e achar que as coisas são muito fáceis, Não, assim, né? que é tudo. E aí tu vê só o resultado, mas tu não vê o caminho, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, é uma trajetória que é bastante intensa e diária, né? E aí aqui eu já abro esse parênteses para falar, né? Existem igrejas e igrejas e existem pastores e pastores, né? E a gente sabe que em todo lugar a gente fala sobre isso, mas eu venho de um lugar onde a base é forte e é onde a gente realmente tem uma causa, e a causa do evangelho. E eu me emociono muito em falar sobre isso, porque a nossa família tem uma vida dedicada a isso. E isso não tem preço. Às vezes, e eu confesso para vocês que é uma coisa assim, quando era pequena, estava na escola, eu sofria bullying, e eu tinha vergonha de dizer que eu era filha de um pastor. Porque uma vez meu pai me levou na escola, na época, e... Obrigada. Minha meta era não chorar, mas eu sabia que era difícil, né? E aí, vocês sabem que um dia estava chovendo e meu pai me levou. Nós tínhamos um carro simples, humilde, assim. Mas o pai me deixou na porta da escola. Bastou. E aí, aquele dia, eu cheguei e aí estavam as crianças, assim, meus colegas falando, tu viu que a Keila chegou de carro? E aí um colega meu falou assim, sim, o pai dela é pastor. Então, aquilo ali, para mim, foi uma coisa que... E, às vezes, as pessoas, elas... horrível. Tanto é que, quando eu cheguei em casa, eu disse pro pai, nunca mais me deixa na frente do colégio. E ele queria saber o porquê. Sim, né? Por quê? Porque quando tu fala a palavra pastor, as pessoas já te rotulam como um ladrão. Né? E foi isso que eu entendi que eles queriam dizer. Por quê? Né? Porque ela é rica. Né? Então, quem conhece assim, a nossa trajetória... As pessoas não sabiam que... por trás de todo um trabalho digno é o pastor de receber conforme todo aquele esforço. Mas até tu explicar,
se torna enfim, algo que tem debate, enfim, sim, né? mas até hoje Sim. é motivo de chacota, às vezes é motivo de, né, que as pessoas acreditam que aquilo ali é uma coisa, não, é para ter dinheiro fácil, né? Por quê? Porque as pessoas olham para aquilo que é ruim, é a É a tendência, tendência das né? pessoas. Das tendências olhar, porque infelizmente às vezes tem pessoas que mancham, né? Que fazem É, coisas que não assim. é para fazer É, e os e bons acabam acaba, e pagando, aí todo né? mundo acaba, É, né? Então, bota para todas mim, as frutas no no mesmo mesmo, bolso, no né? mesmo Então, enfim. balaio, é. Mas diante disso, né, para não sair muito do que tu Uhum. me perguntaste, então essa parte da liderança, de ir e ter o contato com as pessoas e viver essa intensidade, né, de eu chegar às vezes e eu era que ficava com as crianças quando os pais chegavam desesperados lá para conversar com o pai, É para um uma vida atendimento inteira de inteira. muita É. dedicação. É. Posso dizer assim, tu abdicou também de muita Ah, coisa, com né? certeza. E tá aí, talvez pra ti nesse momento de falar, tu te emocione porque tu lembra da tua trajetória, mas eu acho que também existe sementes que foram plantadas que talvez tu não fique sabendo todos os momentos, todos os dias, mas eu sou uma prova viva A disso, tua família, a né? minha família, a minha mãe, né, que já partiu para a glória, mas e eu sempre digo isso para as pessoas, para as minhas amigas, as gurias que me conhecem, eu sempre disse assim, se não é específico, que eu tenho duas pessoas que eu me inspiro muito na fé. Por quê? Pela minha geração. Claro que existem pessoas que marcaram a minha vida na trajetória cristã, mas existem duas pessoas. Eu sempre digo, quem são as duas? A Keila e a Dani Lau. Porque são duas pessoas que eu sei que têm uma vida dedicada, é um esforço total, e você se torna uma inspiração para mim, porque são da minha geração, talvez trabalham constantemente e tá, e tu, apesar de a gente não ter uma convivência, esse carinho, esse respeito, ele existe. É verdade. E a Que Dani bacana. é uma amiga, né? Além de ser minha comadre, hoje também é minha pastora. Uhum. Então, são referências. Talvez neste momento diga, pá, foi, né? De certa forma, tu sofreu em algumas situações, mas eu vejo que hoje tu está colhendo fruto. Eu nem queria trazer entrevista muito para essa Eu já ia situação, dizer né? aqui, eu já Mas ia é dizer, tudo olha, lindo, né? linda essa A gente, amizade de vocês, eu né? não queria Mas trazer muito, porque assim, eu vejo que a palavra de Deus diz que um planta, outro rega e outro colhe. Para que ninguém se vanglorie. A minha voz tá horrível. bueno, vamos dar E eu continuidade aqui vejo na que, só para entrevista? encerrar aqui, e só para encerrar, então eu vejo que hoje tu tá colhendo todo o plantio Uhum. que o teu pai fez e esse plantio ele vai além do ministério, ele vai para tua vida, para os teus Com valores certeza. e que tu vem trazendo, né? São Vai, os Sinara, faz outra princípios, né? pergunta aí. Mas enquanto ela Não, recupera o fôlego. na Ai, verdade que era voz. até para complementar isso que tu vinha falando, assim, porque hoje tu te considera uma influencer? Tu és uma influencer, né? Não, Não. Não? não. Pois tu és. Eu me con... Se tu não sabia, tu Se ficou tu não sabendo sabia, tu agora. ficou sabendo agora. Cara, eu não me considero, sabe? E tu falas isso pela proposta do meu trabalho? Também pela Também. proposta, mas eu acho que assim, ó, tu sabe que eu sempre gosto de, antes de chegar nessa bancada, dar uma stalkeada, assim. Sim. E aí eu andei olhando teu Instagram e vendo alguns vídeos teus e realmente, assim, tu és um exemplo, né? E toda a credibilidade que tu passa quando tu fala, seja de uma loja, seja de qualquer coisa que tu fala, esse é o sucesso que tu traz, assim. Então as pessoas te enxergam com uma credibilidade e te seguem. Por isso que eu digo que tu é uma influenciadora. E Tá, tu nos obrigada. influencia, então tu é Com influencer, certeza. sim. Então tá bom. Então, se vocês dizem. Sabe por quê? Uma Porque nessa. influenciadora. Né, eu costumo dizer assim, ó, eu não me considero uma influencer no sentido digital, mas eu me considero uma pessoa que influencia. Influencia. Isso Perfeito. sim, no sentido de princípios, de valores, E até. o digital, ele tá aí também para ser aplicado, né? Para alcançar pessoas E que talvez tu não tenha contato direto. Sim, e Pode ser ser que sim. aproveitado. Keila, aproveitando que nós estávamos numa polêmica ali na hora que tu nos contou, que se emocionou, enfim, vamos entrar num papo um pouquinho polêmico. Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Hoje a gente vê que existe muita, vamos dizer assim, briga, né? Até mesmo dentro da igreja política.
Como que tu conduz, assim, as pessoas que tu convive, o teu polêmico. povo, nessa questão de tanta briga? Eu sou de Paulo, sou de Ciclano. Como é que tu conduz, assim, o teu povo nessa questão política que hoje a gente vive essa guerra dentro da Tu igreja? sabe que até ontem eu estava assistindo a palavra que o pastor Luiz Hermínio, que é o nosso pastor, né, vamos dizer assim, o chefe do Uhum. Mevan, e do Mevan Global, e ele justamente estava falando sobre isso, sabe? A pregação dele diz assim, ó, nós não pregamos uma filosofia, nós não pregamos uma tendência política, nós pregamos o evangelho de Uhum. Jesus Cristo. Até Ele é porque, único. e uma das coisas que eu gosto muito de falar, para que as pessoas tenham esse entendimento, que quando tu vai, por exemplo, falar de um assunto desse, uma coisa é tu teres uma opinião pessoal, né? E a outra coisa é a questão de influência que tu tens a igreja e tudo mais. Bom, a nossa missão, e ali a gente tem um cuidado extremo a respeito disso, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar as pessoas. E se tu me mostrar na Bíblia quando é que Jesus se envolveu em algo desse gênero, né? Ah, Jesus, ele defendeu ou falou mal dos romanos ou dos, né? Uhum. Jesus, ele apenas veio cumprir o seu propósito, ok? Não estou dizendo que a igreja não tenha que influenciar, porque apesar de ser igreja, nós somos cidadãos. E Uhum. como cidadão, cada cidadão precisa exercer o seu direito, né? E, obviamente, nesse cruzar de princípios, de valores. Existem alguns partidos políticos que têm princípios que vão contra, por exemplo, aquilo que A igreja não é basicamente a igreja, porque a igreja é a instituição, mas eu me refiro à questão bíblica. Uhum. Né? Então, quando tu passa a observar esses valores, o meu partido acredita que tem que fazer isso, e o teu princípio diz assim, não, mas eu não acho que é assim. E aí tu já... Aí vem o outro e diz, não, mas o meu acredita que isso, isso, isso. Bom, o que a gente faz as pessoas ter? Uma consciência crítica, entendeu? A gente Um leva as pessoas... posicionamento também, eu acho, Uma né? consciência crítica diz assim, Isso. ó, observa valores e princípios. Analisa. Porque aquela Uhum. pessoa, ela vai te representar. Entendeu? E até mesmo assim, ó, quando a gente... E hoje a gente vê muito disso assim, mas o fulano defendeu o fulano e não sei o quê. Cara, a gente tem que defender quem realmente a gente conhece, bota a mão no fogo por aquela Uhum. pessoa, e isso é Boa. muito preocupante. Né? Então, veja, eu e meu esposo, nesse sentido, a gente conduz a igreja, e isso é algo que nós pensamos, inclusive já fomos chamados de sabão, de vaselina, de em cima do muro, por muita... Ué, isso aí... As minhas Sim. orelhetas não tá vendo aqui? Então, assim, ó, tem muita coisa que as pessoas nos cobram, e... Não, porque vocês... Nós somos muito, muito, muito... vamos dizer assim, como é que eu vou te dizer a palavra exata para não errar? A gente é muito cuidadoso, muito zeloso, porque o meu principal papel como uma líder hoje é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Esse é o meu propósito de vida, né? Agora, se tu quer conversar comigo a respeito, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos, né? E as pessoas, elas são livres para isso. Tanto é que hoje, lá na igreja, tem pessoas que gostam do A, do B, do C, do D, entendeu? Só que o meu objetivo é levar a pessoa a um pensamento crítico, por mais que isso é totalmente antagônico que as pessoas acreditam, não, porque as pessoas da igreja são burras e elas só têm, né, orelhas para que os pastores façam. Nós agimos de uma forma que levamos a pessoa a ter um pensamento crítico, né, e levamos a pessoa a Para que ela possa observar. se posicionar. Exatamente, valores e princípios. Obviamente que nós vamos andar com aqueles valores, né, e vamos ter a tendência de estar dentro daqueles valores que vão de acordo com a nossa fé. É isso. Tá, te respondeu? Perfeitamente. Tá ótimo. Qual foi o maior desafio da tua vida até hoje e o que ele te ensinou? O maior desafio da minha vida foi perder meu pai. E o que me ensinou é que Deus continua sendo pai presente, que não nos deixa nunca. E o desafio maior foi de continuar algo que foi começado por ele.
Eu acho que esse foi o maior Da desafio da minha vida, continuidade. dar continuidade, mesmo sendo que... E sabe que uma coisa bem interessante que aconteceu? Uma pessoa, logo depois que o pai faleceu, me falou assim, Keila, agora o legado do teu pai, ele terminou. E eu fiquei com aquilo assim, ó, como assim o legado do meu pai terminou? Não, porque começa o teu. E aquilo virou uma chave, porque eu estava muito preocupada em dar seguimento Zelar o nome dele que ele ipsis construiu. literis de como ele pensava, de como ele acreditava. Mas tu não é muito parecida com teu pai, né? todo mundo fala, todo mundo diz. Então, assim, ó, ipsis literis, não, eu tenho que seguir aquilo que ele fazia, não posso... Por mais que muitas vezes eu e o pai nós batia a boca, eu tinha um pensamento, ele tinha Que era outra, parecido. sabe? Eu Mas mais isso tá, mas jovem tá e tudo coisa... certo E tá isso, tudo né? bem, Porque no final das exatamente. contas, assim, a divergência de opinião, ela É saudável. é extremamente saudável, Exatamente. né? Só que como eu estava E quando debaixo é da com autoridade, respeito. claro, e eu estava debaixo da autoridade dele, Claro. entendeu? Então, e aí eu me lembro sempre que o pai dizia assim, ó, o dia que o pai não estiver mais aqui, aí tu faz da forma que tu achar melhor. E aquilo ali, assim, eu simplesmente... Aí eu tu acatava e fazia o que claro, ele determinava porque ele era é minha autoridade. Sim. Naquele momento, ele era minha autoridade. Que é o problema do país, É verdade. é o problema hoje geral de uma sociedade. É as ser pessoas... subordinado. Mas total, né, É se Keila? submeter. Tem pessoas hoje que não ficam numa empresa porque recebem uma ordem. Quem é esse para me mandar? As pessoas não sabem ser subordinados a Não. patrões, não sabem ser subordinado a leis, não A sabem... maridos. Ô, A Glória! marido, a pessoa acha que é um rebaixamento ser subordinado. Eu nunca vi um negócio desse, sabe? Não consegue ser subordinado, por exemplo, na escola. Quem é esse professor para me dizer? Por quê? É uma E muitas insubordinação vezes geral. isso vem também com o aval dos pais que permitem Isto que aqui isso dava um aconteça, programa né? à parte, minha filha, se nós fosse falar sobre Eu isso. sempre digo pro meu filho, não importa o que aconteceu, o professor tem razão. É autoridade. É autoridade. É Mesmo autoridade, que muitas então- vezes algumas coisas aconteçam que eu não concordo, eu digo. Quem determina é a professora. É. Se depois eu não gostar, eu tiver Eu que vou e conversar, falo. eu falo com ela Tu não. diretamente, É pra isso gente aí. não perder o respeito, né? Exatamente. Keila, tu é braba? Sou. Ah, capaz. Então, como que tu lida com críticas, com um momento de depressão? Como que tu faz, assim, pra lidar com situações que, às vezes, a gente nunca deixamos de ser cristão, mas, às vezes, nem sempre defendemos essa bandeira. Tem a nossa personalidade, né? Exatamente. Eu faço muito uso dos temperamentos, né? E eu sou uma sanguínea, hemorrágica, dizem os meus amigos mais próximos. Não sou só sanguínea, sou hemorrágica, porque por ser muito intensa, né? Aqui eu tô comportada, inclusive, né? Enfim. Mas eu acredito muito que isso tem a ver com o nosso perfil, né? Com o nosso temperamento. Mas aí entrando, né? Porque eu entendi a pegadinha da Liane aqui. Tu é braba, mas e aí tu é evangélica? E aí como é que tu faz, né? Tipo Mas assim, eu vou te né? responder da seguinte forma. A Bíblia diz assim, ó. Irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Então, dá pra irar? Dá pra Ué, você irar? irai-vos, vai... Porque Ai, Deus. a ira vem. É um negócio que vem. A ira vem. A Mas ira o que vem, que eu viram? o que eu vou fazer com essa ira? Aí é que tá o pecado. Ah, entendi. Tipo, eu posso ficar furiosa, mas não posso quebrar um prato. Eu posso ficar furiosa, mas não posso xingar. Ah, não pode? Ah. Só com Eu o olhar posso- pode. Eu posso... Só com o olhar assim. Pá, pequei bastante. Meu Deus. Não, porque é uma coisa que eu acho fantástica, né? O nosso pastor Luiz Hermínio, ele fala muito isso. Assim, ó, a nossa espiritualidade não anula a nossa humanidade. Perfeito. Isso precisa estar muito bem. Gente, tem tanta coisa para falar, mas enfim. Vou tentar ser Foca nessa que é boa. muito sucinta. Às vezes as pessoas... É que nem o cidadão aquele que vai... Eu acredito no mundo espiritual. Existem as forças do bem. Existem as forças do mal. Existe tudo isso. Mas existe a responsabilidade humana também. Aí tem, né, aqueles cidadãos, né, que vão para a igreja, não sei o quê. Eu traí minha mulher. Mas foi o demônio. Por quê? Transferiu uma responsabilidade por uma falta de caráter que precisa ser trabalhada. Isso não significa que o nosso inimigo, o nosso adversário, a concorrência, que eu mexo com o pessoal, a concorrência não se aproveita desta tua falha de caráter que tu ainda não te humilhou, tu não ainda pediu perdão, tu não ainda deixou Deus tratar essa falta de caráter na tua vida, porque Jesus transforma. Jesus transforma todas as coisas, mas a pessoa
foge das suas responsabilidades acusando um ser espiritual. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu costumo né? dizer assim, ó, o nosso adversário, como tu falou, ele sabe as nossas fraquezas. Claro, e vai trabalhar ali, meu E filho. ele trabalha exatamente nas nossas Óbvio. fraquezas. Então, se a gente é brabinha, ele vai trabalhar na nossa ira até a gente cair, até fazer coisa que não é pra fazer. Meu porque Deus. vai trabalhar. Porque assim, ó, se hoje eu deixar aqui $100 mil na tua frente, sair todo mundo apagar a luz e tu Eu ficar gasto aqui... tudo. Ai, meu Deus. Não, Liane, tu devolve. Se ela me deixou, eu vou gastar. Não, mas eu digo no questão assim, ó, saímos, tá no teu Sim. local de trabalho, te deixaram $100 mil. O negócio da ocasião faz o ladrão não Isso. não Aí, pode ser tu justificado, vai né? pegar aquele 100 se não é teu? Não. Por claro que quê? não. Por valores? Por princípios? Princípios. Ok, mas então isso não é um problema pra ti. Não. Mas talvez tem outras coisinhas Poucas, bem poucas. que são problema pra ti. É, eu acho tu que é a tá brabeza, entendendo? talvez, a Liane. Então tem muitas... Vamos falar da tua, assim. Melhor Então, não. assim, ó, tem muitas coisas, às vezes, e obviamente que o nosso adversário ele vai utilizar disso para, aí falando do lado espiritual, porque eu explico para as pessoas assim, algo bem rápido, prático. Nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito. Ah, mas eu não acredito. Ah, o problema é seu. Não acredita, o problema é seu. É assim, tá? Gostando tu ou não gostando. É corpo, é alma e espírito. Aí a gente vai lá, cuida do corpo, vai na academia, come fitness, corre que nem a Denise, faz e vem e blá, 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 blá. Maravilhoso, tá tudo ótimo. Cuido da minha alma. Às vezes tô uma coisa com isso, minhas emoções. Porque a alma, o que é? A sede do intelecto e das emoções. E das vontades humanas, tá? Isso é alma. Aí vai lá, pá, tô com problema, Eu acredito que sim. Tá. Aí tem Eu as coisinhas, tento, tá? aí as coisinhas mal resolvidas, papapá, e aí já dá uma briga aqui, e um ressentimento, e aí, enfim, aí tu adoece da alma. Aí vai lá, o que tu faz? Vai lá, trata a tua alma, tá tudo bem, bota as coisinhas pra fora, faz terapia, papapá, vive em harmonia, beleza. E o teu espírito? Tu tens cuidado do teu espírito, Liane? Tô buscando. Mas esse é mais difícil, né? E tu, Sinara? Ela veio direto na linha. Bom, Eu só fiz essa pergunta pra Liane porque ela me indagou da minha alma, que é pura e genuína. pois te indago. Mas o que é cuidar do espírito? É te conectar com alguém maior. É essa Entendi. conexão com Deus. E eu costumo dizer de uma forma bem simples para as pessoas. Entendam que a nossa vida espiritual e Deus é um Wi-Fi, é um roteador. E a maioria das pessoas está com o Wi-Fi desligado. Desligado. Por quê? Porque está cuidando muito do corpo, está cuidando da alma. Mas, quando cuida da alma também, porque tem um pessoalzinho que está com uma coisinha meio, né? Enfim. E o espírito, o quê? Então o Wi-Fi tá desligado. Se tá desligado, tu não recebe mensagem, não recebe dados, não recebe nada. Agora experimenta ligar. Tu vai ver todo o download que vai começar a acontecer. Por quê? Porque tá conectado. E quando eu falo para as pessoas, e eu não falo aqui apenas de religião, eu estou falando de Jesus. Jesus, já para deixar claro, Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o Salvador. E é isso que nós queremos e é sobre isso. Quando nós começamos a ter um contato e permitirmos ter um contato com Deus, e não estou falando apenas de ir à igreja, porque tem muito ser dentro da igreja, Pois é. que vai o corpo, vai até a alma, chora, se emociona, a gente canta, Isso, se lambuza, mas o espírito não está conectado com Deus. Tem muito disso também. Muito. Existe muito. Né? Porque não vai estranhar, porque eu falo a verdade, viu? Não, mas pode ser uma pastora meio certo, maluca, eu mas tenho eu Eu tenho a minha conexão com Deus também e acho super importante essa conexão, sabe? Só que realmente, assim, eu não sou uma pessoa de estar sempre na igreja, por exemplo. Eu não vou, não costumo ir. Mas tu cuida diariamente do teu espírito. Mas em compensação, todos os dias eu faço a minha oração, todos os dias eu converso com Deus e a mesma coisa meu filho faz. Tá, Entende? e agora eu vou te fazer uma pergunta. E quando tu ouve ele? Eu ouço em todos os momentos, assim. Eu ouço. Porque isso também é uma coisa que preocupa. Porque as pessoas falam, não, porque eu falo. Tá, então é um monólogo.
Não é uma conversa. Mas o que Porque é a escutar? dificuldade O que é hoje, escutar a palavra Deus de fala Deus? de muitas formas. Exatamente. Exato. Assim, Deus fala de muitas formas. Ao meu ver, tá, Keila? Eu ouço a voz de Deus quando eu passo por alguém que está precisando de alguma coisa e eu paro para ajudar, entendeu? Quando me dá na cabeça, às vezes, esses dias a gente estava falando de fazer uma boa ação com as crianças que não têm. Isso eu acho que é a voz de Deus dizendo, gurias, vocês podem mais, sabe? Não sei se é. Tá, não, isso é perfeito. É uma das formas que Deus fala conosco e nós precisamos agir mediante isso. Mas agora, quando tu ouves a Deus em relação a ti mesmo? Ai, que pergunta que difícil, profunda, Keila! É sobre isso. Porque Deus, ele está tratando... Qual é o objetivo? É que todos nós... existe o final da vida para todo mundo. E aí, minha filha, aí é bem claro o negócio. É papo reto. Tem 2 caminhos. E aí tu tem que... Claro. Tu vai em vida decidir onde é que tu vai passar a tua eternidade. Entendeu? Só que enquanto eu tô nessa terra aqui, eu preciso permitir que Deus trabalhe dentro de mim. Para que eu chegue até onde ele está. Só que o que acontece? Nós vemos, nós agimos, a bondade, a generosidade, né? Isso aí faz parte isso do faz caráter parte. cristão. Isso é maravilhoso Isso e é o que Jesus ensinou. Só que o que Deus está falando ao meu respeito? O que Deus está confrontando dentro de mim e mostrando os meus erros? Porque a gente tem a tendência de olhar para o erro do outro. Agora, eu não sou tão feliz por causa fácil. do fulano, por mais causa do fácil. fulano, papapá. A gente tem a mania de terceirizar, tá? Mas e dentro de mim? Quais são os pecados que naquele dia, no final do dia, eu cometi, que eu sei que não agradam a Deus? Porque o que é pecado? Pecado não é uma lista de regras. Pecado é aquilo que me afasta de Deus. Por quê? Deus não se agrada. De certas coisas, Deus não se agrada. E aí, mediante aquilo, eu faço uma pergunta, eu faço uma análise dentro do meu coração, dentro do meu interior. E aí é que Deus aponta. É aí que Deus sinaliza. E aí, para Deus sinalizar e falar comigo coisas a meu respeito, Eu tenho que estar aberta. Conectadíssima. Conectadíssima. É sobre isso. Que bacana! Ai, que lindo isso! Não, e assim, ó, e agora as gurias estão ali assistindo as pimentas. Sim, tem uma bancada aqui, Isso, né? realmente era o que eram nossos encontros, né, gurias? Esse confronto. É o confronto. Essa... Porque o confronto gera cura quando a gente é humilde para reconhecer, né? Viu? Eu acho que eu tô sendo meio julgada aqui nessa bancada. Eu não tô sabendo de nada, eu vim lisa. Mas eu vou falar pra Inclusive, ti. te conheci agora. Keila, queria que tu desse um recado. Isso é uma coisa de alma? Do quê? Tu tá olhando pra minha alma e... Não, eu tô falando coisas... Não é revelação. Tô Não é brincando. revelação. Não, bom, Keila, poderia deixa me eu aproveitar falar. aqui. Eis que eu te digo. Mas não, fica bem tranquila. Porque as coisas de Deus. E eu Claro. sinto muito pra conversar com as pessoas. Sim. Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, o que a gente faz lá em cima, domingo, num culto, repito, é o cutícula. Eu sou muito mais, eu prefiro antes de estar lá Dessas na... rodas, dessas Eu Não, e prefiro como é essa roda, importante, dessa assim, ó, conversa. por exemplo, tu me fez Tirar uma dúvidas das pergunta. pessoas sobre Deus. E eu falo assim, eu falo Saindo pra abertamente. casa assim, né, se hoje. Não, porque como é importante esse debate, assim, e por isso que eu amo tanto esse programa, porque tu me fez uma pergunta que eu realmente vou ir pra casa e vou me questionar sobre isso. Ela e não vou... vai dormir de noite. Tá ótimo. Deixa Deus falar contigo. Mas é isso, assim, sabe? É tu ter humildade de dizer. Mas é isso. Olha, Eu realmente também. eu não sei essa Eu vou ficar resposta. pensando isso. É, Que sobre será isso. que, né? Porque o que Deus quer, a gente acha, não, Deus tem que transformar o mundo, Deus tem que transformar as coisas que estão erradas. Não, Deus tem que me transformar primeiro. Porque depois que ele me transformar, aí eu vou conseguir ser um canal de transformação para quem ainda não foi transformado. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa frase aqui do teu Instagram que eu tirei? O choro do processo se transformará no sorriso do propósito. Isso, e como se chora no processo, né? E esse processo, ele não fala só de uma continuidade de uma vida. Às vezes tem processos que são mais longos, tem processos que são mais curtos, enfim. Mas esses processos é que vão te aprimorar dentro daquilo que Deus chamou como um propósito. Que é o que eu digo para as pessoas, assim, ó. Nós não viemos para esse mundo por acaso. Não existe isso, não existe. Apesar Foi de ali muitas uma pessoas noitada acreditarem. dos meus pais e aí eu nasci. Há um propósito. Há um propósito. E nós viemos de Deus. Não tem, e voltaremos para Deus.
Né? Então, é isso que as pessoas elas precisam ter o entendimento de que para chegar... E aí, você diz, mas por que tanto sofrimento? Porque, né? Até esses dias eu assistia um vídeo e falo muito sobre isso. Às vezes as pessoas, mas se Deus existe, por que tem tanto problema no mundo? Por que as pessoas são más? Por que, né? E aí um cabeleireiro estava falando isso para um cliente. E eu não acredito em Deus, porque senão não teria pessoas passando fome, não teria pessoas doentes, papapá. E ele ficou quieto. E aí, quando vê, aquela pessoa que foi questionada ali pelo barbeiro, pelo cabeleireiro, saiu da porta e enxergou pessoas cabeludas. Assim, com cabelo, né, desarrumado, ou cabelo comprido, sem o cuidado do cabelo. E ele voltou e disse assim, eu não acredito em barbeiros. E aí ele vai dizer assim, como assim? Eu acabei de cortar o cabelo. Não, porque ali na rua tem pessoas cabeludas, tem pessoas barbudas, entendeu? E aí ele disse assim, tá, mas e o que tu tá querendo dizer com isso? Eu digo, não, o mundo só tá assim porque não vai até Deus. Porque se essas pessoas cabeludas e barbudas viessem até o barbeiro, elas não estavam assim. Então é sobre isso. Nossa, que lindo. Que legal. Coisa linda, entrevista, assim, eu tava tão preocupada, o que eu iria te perguntar, e tu tomou conta e falou conduziu leveza, com tanta leveza, Mas maestria. é isso. E que sorriso Keila. gostoso tu tem, Ai, Keila. Que obrigada. olhos lindos também. Obrigada. Né? Eu tô Keila, saindo aqui nós com a temos- autoestima elevadíssima hoje. Que bom. Keila, nós temos um bloquinho, assim, no finalzinho do programa, que é de Keila para Keila. Aí são perguntas apimentadas e bagaceiras. Não, mentira. Com licença, muito obrigada pela participação. São perguntas assim, é papum, tá? Não precisa se aprofundar tanto. Tá. Tá? É pum, entendeu? Tá. Vamos fazer um teste. Vai lá. Não vou. Eu respeito. Eu Rádio respeito. ou púlpito? Altar. Ai, sim, peguei pesado. Um versículo que sempre te acompanha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É o versículo central da Bíblia. A crítica que mais te marcou no ar ou dentro da igreja? Que a pessoa, quando eu cantava, ela enxergava a campainha da minha garganta. Ai, meu Deus. Ela fez o... Ai, que gente louca. Muito bom. Porque ela fez assim, é uma senhora, né? Diz assim, minha filha, eu vim te dizer assim, é muito lindo que tu canta, mas tu é demais, eu enxergo a campainha na tua garganta balançando. Ai, naquela hora eu fiquei tão brava, aí, pra mas eu cantar de consegui... novo? Não pecou. Não, eu irei, mas não pequei. Eu dei uma gargalhada e eu digo assim, ainda bem que eu tenho a campainha, né? E aí tá, eu saí. Se não fosse pastora nem radialista, seria? Não comunicadora, né? Que é o que tu és. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu acho. Um momento... Nunca pensei sobre isso. Agora sim, um conselho que tu daria pra mim e pra Sinara, se não tivesse câmera, nada, mas que tu nunca poderia falar no altar da igreja. Nossa, que pesado isso. Deixa. Olha, eu ia dizer pra vocês assim, aproveitem, porque Jesus está voltando. Entreguem a vida de vocês, de vocês para Jesus urgente, senão a coisa vai ficar feia, viu? Porque eu não ia falar no altar isso diretamente para vocês duas, né? Tá. Mas é isso. Keila, eu Viver a acho que vida assim, de eternidade. foi tão leve, foi tão maravilhoso, né? Que bom. Foi uma conversa inspiradora, cheia de aprendizados, rica, né? Muito mais do que as pessoas podem falar, assim, não somente daquela questão bíblica, mas de vida, da tua vivência, daquilo que tu tem trazendo ao longo da tua trajetória. Então, assim, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história. Para nós é uma honra ter a tua presença conosco. E para as pessoas que estão nos assistindo, elas querem ver a tua campainha balançar. Pega o violãozinho aí pra gente cantar. Bora Vamos lá. Para encerrar. Gente, primeiro eu quero agradecer, né? O convite. Demorou, né, para acontecer. Foi uma novela. Foi uma novela, mas graças a Deus deu certo a gente.
agenda, né? Hoje eu quero dizer que eu sou muito feliz, hoje como comunicadora, né? Que além da parte... Hoje a gente falou um pouquinho mais da parte pastora, né? Enfim, Que não a era o respeito foco da igreja, não era o entrevista. foco, mas acabou, É, vai que para Deus esse lugar, conduziu né? tudo. Deus conduziu, exatamente. Sempre. Mas hoje eu trabalho, né? Como eu saí da rádio, né? Que eu sempre amei muito esse trabalho que eu fiz na rádio, trabalhei na RCC 10 anos da minha vida e foi um aprendizado fantástico, maravilhoso, mas eu entendi que chegou um novo ciclo da minha vida, até por ter mais tempo pelas viagens, pela igreja, hoje que a gente tem que fazer, enfim, tem outras igrejas também na região, e a rádio era uma das coisas que acabava, às vezes eu viajava toda madrugada para chegar aqui na segunda, já cheguei amanhecida às vezes, Sim. né, quando eu estava aqui, então as pessoas me perguntam, ai, o que aconteceu? Vocês brigaram? Porque as pessoas adoram uma fofoca, né? Eu digo, não, é por causa da agenda, é por tantas coisas, né, que vão acontecendo e tu não consegue... E foi uma decisão mas baseada muito com difícil. muita Eu demorei direção. 5 anos para tomar essa decisão. 5 anos. 5 anos, porque quando o pai faleceu, né? Daí eu tive, do dia para noite, tivemos que assumir a igreja e seguir, né? Eu enterrei meu pai na segunda, na terça eu ministrei um culto. Claro. Né? Então, porque a vida segue. Sim. A vida continua. Então, isso me fez com que, né? E aí eu fiquei 5 anos com a rotina, com a agenda. E atendendo. Então, eu saía da rádio e a minha vida era totalmente tarde e noite. Com então, certeza trabalhando foi na todos os direção de turnos, Deus né? essa... Mas aí tomei essa decisão, né? Por ser Antes melhor. daquela começar a cantar, gostaríamos de agradecer nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Clínica Integrada Danilo Soares, Doutora Fernanda Delgado, Espaço Frida, Moça Bonita Boutique, Ótica Ricardo, Riscale Seguro e Terra Sul. Então, gostaríamos de agradecer vocês que nos acompanharam até este momento. Tenho certeza que as palavras, as ministrações vão ser tocadas no coração de cada um. Muito obrigada, Keila. Obrigada, sim, por me acompanhar. Eu estava nervosa, mas foi maravilhoso. Então, encerramos com esse louvor. Cantar uma canção que eu gosto muito, acho que tem a ver com o que eu falei aqui, né? Sobre o amor de Deus. E, repito, não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de uma igreja, mas é sobre o amor de Jesus que nos salva, que nos ama, né? Nos salva de nós mesmos e da eternidade sem Ele. Posso cantar contigo? Se for afinada, sim. Vou assistir. É a canção que diz assim, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada, gente. Obrigada. A Bíblia diz
abençoa todo o seu entorno, meu filho. Ele pregava com a vida dele, ele pregava com as nações. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.